Meus queridos, vamos às explicações sobre o conteúdo que nós começamos a semana passada, ok? Então, o nosso conteúdo desta nova unidade é justamente referenciado em relação à regionalização do mundo, certo? Então, nós tivemos um texto a semana passada e essa semana eu vou explicar justamente esse conteúdo para vocês e depois teremos uma atividadezinha bem curtinha, certo? Tanto sobre o vídeo quanto sobre o texto. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que ver alguns conceitos, certo? Que nós já vimos anteriormente, mas é interessante revisá-los para daí entrar nos vários tipos de regionalização. O primeiro conceito é o próprio conceito de região. Então, a questão da região sempre foi muito falada em relação ao Brasil, não é? As regiões do Brasil, norte, sul, centro-oeste, sudeste e nordeste, mas não é apenas o nosso país que é dividido por regiões, certo? Nós podemos dividir qualquer área do globo terrestre em regiões, obedecendo características físicas, sociais, econômicas e afins. Então, o conceito de região corresponde a um agrupamento de áreas com as mesmas características. Então, essas áreas elas serão colocadas em um determinado grupo, em um determinado conjunto, de acordo com as características semelhantes que possam ter. Um exemplo disso, se nós formos pegar uma sala de aula e formos fazer agrupamentos em relação à idade dos alunos. Então, nós teríamos agrupamentos de uma idade até certa idade. No caso do 8º ano, nós teríamos alunos de 13 anos, alunos de 14 anos, alunos de 15 anos ou alunos de mais de 16 anos. Então, daria para dividir a turma, não é, em vários grupos ou em vários conjuntos de acordo com a idade. Ou se não, em relação à questão da cor da pele do nosso aluno. Quem são os alunos negros da sala, quem são os alunos mais branquinhos, ou melhor, brancos, certo? Quem são os alunos que têm características pardas ou características indígenas. Então, para a gente formar região, nós temos que ter características iguais, certo? Dos elementos ou das áreas que vão formar cada região. E regionalizar em si é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Então, eu vou justamente agrupar, certo, as áreas de acordo com características relacionadas a um determinado aspecto. Pode ser um aspecto físico, como por exemplo o clima, né, desses países, ou a vegetação desses países, ou a formação de relevo. Pode ser características culturais, por exemplo, países que seguem a maior parte o catolicismo, países que seguem o judaísmo, países que seguem o islamismo. Pode ser critérios econômicos, países que são considerados desenvolvidos economicamente, países que são considerados subdesenvolvidos, enfim, são vários os critérios que podem ser adotados para regionalizar, certo? Dando continuidade, o nosso mundo ele tem algumas regionalizações que são tidas como as principais e que foram adotadas ao longo do tempo. A regionalização que é mais utilizada é justamente a regionalização do mundo em continentes, certo? Onde os países eles são agrupados de acordo com o limite físico, não é? Isso quer dizer os países que são fronteiras uns com os outros, e o mundo ele vai ser dividido justamente em 6 continentes, que dentro desse mapa dá para ver justamente, né, pela diferença de cores, quais são esses continentes. O continente americano, que está na cor vermelha, o continente europeu, que está na cor roxa, o continente asiático, que está na cor amarela, o continente africano, que está na cor verde, o continente da Antártida, que está na cor branca,
e o continente da Oceania, que está na cor rosa. Então, aí no mapa fica bem claro, não é, os 6 continentes que formam o nosso mundo. Lembrando que a Antártida é considerada continente apenas pelo tamanho dela, mas a Antártida ela não tem governo estabelecido, ela não tem uma população nativa e por conta disso ela não pode ser considerada continente em relação ao agrupamento de países, né? É uma área única que não é considerada território, uma vez que não tem estabelecido nenhum desses elementos que eu falei, nem governo estabelecido, nenhuma nação, nenhuma população nativa da região, certo? Apenas estudiosos, pesquisadores, cientistas do mundo inteiro que estão lá fazendo análises climáticas, análises sobre a fauna, enfim. Mas vamos dar continuidade, certo? A próxima regionalização é a regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa regionalização é mais uma regionalização histórica. Ela ocorreu durante a Guerra Fria, certo? E ela dividiu o mundo em 3 mundos. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Os países considerados do primeiro mundo eram justamente os países considerados desenvolvidos e os países que eram aliados, né, dos Estados Unidos, com influência direta do capitalismo, certo? Já os países de segundo mundo eram justamente os países que eram ligados à União Soviética, ou que tinham ligação com o socialismo, certo? E os países de terceiro mundo eram os países justamente subdesenvolvidos, ok? E os países que tinham forte influência tanto do capitalismo, ou melhor, principalmente do capitalismo, como também alguns que tinham influência da União Soviética nessa época. Vale ressaltar que no final da Guerra Fria, essa regionalização ela teve fim. Porque a União Soviética ela foi desfeita, certo? No início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90. E também por conta de que passou a ser adotada uma regionalização ainda muito mais rigorosa em relação aos aspectos econômicos, que é justamente a próxima que nós vamos ver, que é a regionalização entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e que também já foi chamada em regionalização em países do norte, considerado países desenvolvidos, e países do sul, considerado países subdesenvolvidos. Então, se vocês analisarem aí no mapa, nós vamos ter uma divisão, né? Os países em laranja são considerados países do norte desenvolvidos e os países em verde são considerados países do sul, os países subdesenvolvidos. Mas olhem exatamente no trechozinho onde a linha pega o continente da Oceania. A Oceania, mesmo estando no hemisfério sul, não é isso? Quer dizer, abaixo da linha do Equador, ela também é amarelinha, né? Ela está pintada de amarelo porque ela é considerada um continente do norte, né? Ela faz parte dos países do norte porque é considerada desenvolvida, né? Então, essa linha que vai dividir entre países do norte e países do sul, em cima da questão de desenvolvimento, ela não vai obedecer rigorosamente à questão da localização, certo? Ela vai obedecer os critérios, os fatores econômicos e sociais. Então, eu peço que vocês deem uma lida também nesse resumo que tem em torno, né, do mapa que eu coloquei, tanto nessa regionalização dos países do norte desenvolvidos e países do sul subdesenvolvidos, como na regionalização anterior, a regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo, certo? Eu coloquei justamente esse textozinho para ficar fácil a visualização de vocês do mapa, a compreensão de vocês dos mapas, certo? E que vocês possam responder à atividade, beleza? Então, gente, é isso.
Agora é com vocês, eu espero que vocês realizem a atividade. Tá bem facinho, eu coloquei só uma questão, então dá para vocês fazerem tanto em cima desse vídeo como em cima do texto que eu passei na semana passada, ok? Qualquer dúvida é só me chamar no privado, beleza? Tia Jane tá muito orgulhosa de vocês, eu espero que vocês continuem fazendo as atividades de vocês e que todos estejam muito bem quando nós retornarmos, beleza? Beijo no coração de todos e é isso.